Gente, paz, shalom. O tempo tá fechando e já tá final de tarde mesmo, mas o tempo tá fechando assim, de repente, a gente tá até preocupado de chover alguma coisa, mas eu vou procurar aqui terminar esse capítulo 15 de Coríntios. Peço a vocês se inscrevam lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo, Helena. Também no Facebook, a Bíblia Diária Helena, o Eclésia também na página. E com a graça de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, abençoe a leitura, ajuda que possamos entender, porque é muito, muito bom ver essas coisas que Paulo escreveu. São doutrinas para a igreja. Vamos começar a leitura. Diz assim, aqui, lembra que está falando da ressurreição, lembra que existia uma divisão na religião judaica ali em Jerusalém, na época que tinha os fariseus e os saduceus. E os fariseus acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não acreditavam. E por causa disso eles brigavam entre si. E aí quando alguns deles se converteram, os fariseus não teve problema nenhum, porque o cristianismo prega ressurreição, então para os fariseus, quando eles se converteram, não teve problema nenhum. Já os saduceus continuou dizendo que não acreditava na ressurreição. E aí Paulo tem que explicar aqui tudo direitinho, tudo só por causa desse grupo que diz que não acreditava na ressurreição. Então tem a primeira e a segunda live aí, que fala só sobre esse assunto, capítulo 15, sobre o que é a ressurreição, ok? Então vamos começar aqui do versículo, capítulo 15, versículo 40, e última parte, que diz assim: também há corpo celeste e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Okay? Então, esse corpo aqui que nós conhecemos são corpos terrestres. Por mais bonito que a pessoa seja, mais jovem, bonito, rico, que pode andar, belo, pode. Hoje em dia tem mulher que tem a minha idade, mas parece que tem 40, porque tem dinheiro para ficar fazendo as plásticas, né? Mas por mais bonito que esse corpo aqui seja, por mais que a gente cuide, por mais que a gente invista, gasta nesse corpo, o brilho do celeste não tem comparação. Nada, nada nessa terra tem comparação com o brilho do corpo celeste que receberemos na ressurreição. Então vamos lá. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua. Ó, olha para o sol, vê como o sol é, que a gente não consegue nem contemplar. E olha para a lua, como é mais fraca. Então, esse brilho do corpo terreno é parecido com a lua. Mas o brilho do celestial é parecido com o sol. As comparações, as parábolas lindas que Paulo está dando aqui. Ai, meu olho tá... Às vezes meu olho começa a arder. Vamos lá. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua e outra a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra. E as estrelas já têm outra claridade. E às vezes uma estrela ainda tem a claridade diferente da outra. Às vezes os seres humanos, os corpos terrestres ou mesmo os celestiais, eles têm brilhos diferentes. Ok? Vamos lá. Assim também é a ressurreição dos mortos, semeando na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. O corpo ele vai ressuscitar na idade média de 33 anos, que é a idade do nosso Senhor. Não vai ter esse negócio que tem um cabelo, que uma mulher tem um cabelo curto, a outra tem um cabelo grande, outra tem um cabelo... Não. Todos nós vamos ter belos cabelos, para honra e glória do nome de Jesus.
quando a gente ressuscita, todos, não vai ter esse negócio de aquela mulher mais bonita que aquela outra, não, todos vão ser bonitos. A cor lá, nem tem pessoas muito brancas e também nem muito escuras, vai ter uma cor média, pelas pessoas que já teve revelação, gente, que eu estou me baseando, ok? Que mais? Ver exatamente como é só quando a gente estiver lá. Que mais? Não vai ter doença nenhuma mais, não vai ter morte, não vai ter dor disso, dor daquilo, nada, nada, nada. E glória a Deus e aleluia. A gente não vai lembrar nem das coisas ruins que a gente viveu nessa terra, graças a Deus. Então vou lá. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso, semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Vigoroso, aleluia. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Olha, esse corpo que a gente tem é animal, ele morre. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há o corpo animal, também há um corpo espiritual. Então, ainda que os que estão vivos serão arrebatados e transformados, não terão mais corpo aqui igual a gente tem agora. Aí a pessoa vai ser arrebatada com 60 anos, ela vai continuar com 60 anos. Não é assim, não. Vai ter uma transformação tão grande ali no corpo. Eu acho até que o espírito vai ficar um pouco de lado, assim, esperando organizar o corpo para entrar nele de novo. Pensamento de Helena. Os que já morreram com Cristo, o Senhor vai voltar com eles, com o espírito deles de lá, porque o espírito da pessoa é igual à pessoa. Ok? Então, o Senhor vai voltar com o espírito deles, mas esse espírito vai precisar de corpo. Para atuar nessa dimensão nossa, precisa de corpo. Então, ali o Senhor já ressuscita os corpos, já glorificado, e já aqueles espíritos já entram neles. E só glória. Aleluia. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Porque o Senhor Jesus é considerado o segundo Adão, ok? Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. Por enquanto, nós estamos nessa terra, nós ainda estamos vivendo no corpo animal. Seu animal. Às vezes um xinga o outro lá, seu animal, as pessoas não gostam, né? É só o corpo. Nosso espírito não é de animal. Mas o corpo é considerado animal porque, como a Bíblia diz, do pó veio ao pó tornará. Tanto seres humanos como animais mesmo. Vamos lá. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. Okay? O espiritual vem depois, na ressurreição. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. O Senhor Jesus. Ele veio do céu. Ok? Ele é o segundo homem. Ele veio do céu. No céu já existe homem. Homem de... Quando fala que o Senhor Jesus é filho do homem, quando fala ali que o Senhor Jesus é filho do homem, com H, não está falando de Adão e nem dos homens dessa terra. O Senhor Jesus não foi gerado pela semente do homem, ok? Ele é filho do homem com H, que é o celestial. Vamos lá. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. Qual homem terreno tais os homens? Qual o homem terreno tais os homens terrenos? Como o homem terreno, que o primeiro é Adão, aí vê os outros homens terrenos. Okay? E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Então, o Senhor Jesus é a primícia dos homens celestiais. Adão é a primícia dos homens terrenos.
O Senhor Jesus é a primícia dos homens celestiais. É só ler aqui, gente. Tem muita coisa na Bíblia que as pessoas não conhecem. Se você for dizer, elas ainda duvidam. Qual o homem terreno? Qual é o... Como, assim, tinha que estar aqui assim, ó. Como é o homem terreno? O Adão. Os outros homens são também. E o homem celestial, que é Cristo, os outros homens celestiais também. Vão parecer ele. Ok? Vamos lá. Assim como produzimos em nós as refeições. Não, as refeições não, gente, onde eu achei essa palavra? Assim como produzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos produzir as feições do homem celestial. Então nós temos essa feição do homem terreno, que comete erros, que adoece, que fica triste, que fica com fome, que tem sono, que a fraqueza, a deboleza, como diz. Essas são as feições de um homem terreno, né? Mas as feições do homem celestial, só quem viu que sabe. Ok? Mas lá é diferente. Diferente, muito diferente de nós. Muito, 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 muito. E nós seremos diferentes para a honra e glória de Jesus. Vamos lá. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne, nem o sangue pode participar do reino de Deus. Essa carne e esse sangue aqui não pode morar no céu. Por isso que tem todo essa purificação, essa renovação, essa ressurreição. Vai ter pessoas que vai ter um DNA, vai ter pessoas que vai estar... Outro dia eu estava dando risada lá, né? Quem morreu no mar? Veio lá os tubarões, os peixes comeu, depois soltou o cocô no mar. Mas o mar, a Bíblia fala que o mar vai ter que dar conta dos que morreram lá. Gente. Nós não temos ideia de como é. O que afirma, irmão, é que nem a carne, nem o sangue pode participar do reino de Deus. E que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Ok? Esse corpo nosso é corrupto, ele não pode entrar no céu desse jeito. Se não receber a ressurreição e a glorificação, e isso é uma coisa maravilhosa, e os saduceus não queriam aceitar, não. Não sei se eles achavam que morreu, acabou, é estranho, não sei. Eu fico com uma alma penada por aí para sempre, não é assim não. Eis que vos revelo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Até então todo mundo morria. Então eles falam lá, Elias não morreu, mas ele vai um dia voltar para morrer. Mas a Bíblia não fala isso, que Elias vai voltar um dia para morrer. Não sei, pode ser uma das testemunhas lá. Também tem Enoque, também tem Moisés. Moisés foi morto, mas também ninguém viu onde colocou o corpo dele. Ele pode... Pensamento de Helena. Não, nem vou falar, porque se eu falo as pessoas querem que eu provo. Mas enfim. Moisés teve uma morte e um enterro que ninguém teve na face da terra. Nem o nosso amado Senhor Jesus, ele morreu. Todo mundo viu o túmulo dele, porque também precisava desse testemunho, dessa prova, né? Colocaram guardas lá, cuidando, colocou pedra enorme na frente, colocou guarda, selou, passou. E o anjo veio e rolou a pedra, os guardas saíram tudo desesperados, correndo com medo. Agora Moisés ninguém viu. Vamos lá. Eis que vos revelo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Teria Moisés sido transformado, porque é um tipo de morte, mas não passa enterrado 3 dias. Teria Elias sido transformado também?
como os que estiverem vivos na volta de Cristo? Só para pensar. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Essa última trombeta é muito falada. Uns dizem que é as trombetas do Apocalipse, outros dizem que é as trombetas das festas de Israel. Eu creio mais que seja as trombetas da festa das trombetas de Israel, ok? Prefiro acreditar mais nisso aí. Não sei se também vai ter ligação com as trombetas do Apocalipse, mas vamos lá. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa revelação só foi dada ao apóstolo Paulo. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortabilidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade e quando este corpo mortal estiver revestido da imortabilidade, então se cumprirá a palavra da Escritura, da Bíblia, Velho e Novo Testamento, ok? A morte foi tragada pela vitória, está em Isaías. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morto, teu aguilhão? Em Oséias faz essa pergunta. Ok? Até o nosso mestre passou pela morte. Mas aqui está dizendo que aquelas pessoas que estiver viva na volta de Cristo vão ser transformadas vivas mesmo. Deus seja louvado. Por isso que todo mundo quer estar vivo na hora que Cristo voltar. Mas tem que estar também em santidade. Quando ele passar para recolher. Ele não é quando ele vai voltar para julgar as nações. Ele vai passar para recolher a noiva. Ok? A noiva vai encontrar com ele nos ares. Vamos lá. Onde está, ó morto, a tua vitória? Onde está, ó morto, o teu arguilhão? Ora, o arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Okay? Mas em Cristo Jesus, todo o pecado está desfeito. Nós temos fé? Se não temos, vamos pedir. Confessamos nossos pecados? Se não confessou, vamos confessar. Para honra e glória do nome de Jesus. Ora, o arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças, porém, seja dada a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Okay? A nossa vitória por Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Nada é vão, gente. Nem essas minhas livezinhas que eu estou fazendo aqui para a internet, não é vão. Não é vão. Porque Deus ter misericórdia e usar uma pessoa que aí está do outro lado da internet para ver esses vídeos e acreditar e entregar a vida para o Senhor Jesus. É glória, aleluia. Ok? Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Glória a Deus. Tomo posse dessas palavras. Obrigado, Jesus. E eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vos abençoe. Amém. Vos abençoe com saúde, com paz, paz em família, paz na igreja, paz no trabalho, em nome de Jesus, porque a paz do Senhor é uma coisa maravilhosa. E também que o Senhor pode abençoar vocês na vida financeira de vocês. Em nome de Jesus. Ok? E Deus vos abençoe. Honra e glória do nome de Cristo.
paz, shalom, até a próxima.